Sejam todos bem-vindos, aqueles que não são membros da igreja e que estão sendo convidados pelos membros da igreja a participar do culto conosco. É uma honra ter a sua conexão, ter a sua audição, não é, ter a sua participação, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar a todos a abrir em suas casas o livro maravilhoso do Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 11 até o verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 11 até o verso 24. Glória a Deus. Tremenda palavra do Senhor, uma escritura absolutamente poderosa, um relato glorioso, e deste relato saiu a nossa salvação eterna. Pelo acontecimento que se deu no texto que nós vamos ler, é que a nossa salvação foi sendo consumada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 11 até o verso 24. E eu vou fazer a leitura e o irmão, na sua casa, não é? Glória a Deus, faz a leitura, não é? E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou. E ele disse: És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, a Páscoa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. Então, tinha ele um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, eles então reunidos, disse a Pilatos, verso 17, portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado a Jesus. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Verso 22, disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais ainda clamavam em alta voz, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Que tremenda escritura, que passagem reveladora, meus irmãos e minhas irmãs. E sobre ela vamos ministrar diante do tema: Cristo ou Barrabás? Qual será a escolha? Cristo ou Barrabás? Qual será a escolha? Vamos orar mais uma vez, no poderoso nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome maravilhoso de Jesus, estamos mais uma vez neste santuário, clamando ao Senhor e buscando as mais gloriosas bênçãos para esta noite. Meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe abundantemente todos aqueles que estão conectados nesta hora, para que eles, meu Deus amado, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, parentes, estejam neste momento com o coração aberto, disposto, preparado para ouvir a Tua palavra poderosa, Senhor. Ó meu Deus, ó meu Senhor, eu também peço por mim mesmo. Eu peço, meu Deus, nesta hora, que o Senhor me dê
a graça, meu Deus, de ministrar a tua palavra como convém, como ela é, verdade pura, Senhor amado, verdade contundente, verdade, Senhor amado, esperançosa. Dá-me, Senhor, segundo a tua graça, o perdão de todas as minhas falhas, para que, Senhor, um homem falho venha a pregar a tua palavra que não falha. Ó, meu Pai amado, eu lhe peço também a unção do teu Espírito Santo, sem a qual nós não podemos ministrar, Senhor. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento se desligue todas as coisas e que verdadeiramente fique o ouvido atento, o ouvido espiritual atento para ouvir a tua palavra maravilhosa. Glória a Deus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é sabido de todos que os romanos penalizavam aqueles criminosos com a pena capital, a crucificação. Alguns preferem dizer cruz-fixação. Os romanos eram famosos por penalizar e realmente condenar a morte, condenar a pena de morte por cruz ou por crucificação. Havia dias, meus irmãos, em Jerusalém e nas províncias onde Roma tomava conta, e nós devemos lembrar que na época de Jesus, Roma tinha quase metade do mundo nas suas mãos. Meus irmãos, havia nas ruas inteiras, de um lado e de outro, de criminosos crucificados. Os romanos não só infligiam dores e violência ao condenado, mas também um homem pendurado em uma cruz era um lembrete muito contundente para que todos soubessem que com Roma não deveria se brincar, não deveria se desobedecer. Então, os governadores romanos estavam acostumados a aplicar esta pena capital aos criminosos. Vale muito lembrar, meus irmãos, que este tipo de crime, esse tipo de condenação era somente para o crime máximo. E qual era o crime máximo, meus irmãos? Além dos crimes de violência, o crime máximo era fazer frente ao poder do Império Romano. Então, naquela Páscoa de 2000 anos atrás, o governador romano chamado Pôncio Pilatos estava no comando da Judéia, uma das regiões mais difíceis de serem governadas. Há relatos e relatos históricos que demonstram que o povo de Israel, o povo judeu, era de fato o mais difícil de ser controlado por Roma. E então era necessário violência, força militar, para poder manter o povo sobre obediência. E Pilatos, que já havia condenado tantos naquela Páscoa de 2000 anos atrás, tinha diante de si uma das decisões mais importantes e mais difíceis para tomar em seu trabalho de governador, em seu mandato de governador. Estava diante dele, foi apresentado perante ele um jovem rabi de Nazaré, de 33 anos de idade, chamado Jesus, Josué, Yeshua, Jesus da província de Nazaré, que andava há 3 anos curando, libertando, pregando o evangelho do reino, anunciando boa notícia, ajudando a todos que ele encontrava pelo caminho. Os judeus enciumados, os judeus com inveja da popularidade, do sucesso, podemos assim dizer, da influência, mais especificamente de Jesus, eles o levaram ao sinédrio, ao julgamento entre os judeus, o condenaram a Jesus por blasfêmia. Por quê? Porque Jesus, desde o começo,
começou a anunciar que ele e o Pai eram um só. Para os ouvidos dos judeus, para os ouvidos dos seguidores da lei de Moisés, isto era uma blasfêmia. E eles então, movidos de vários sentimentos, julgam Jesus, dão a Jesus um julgamento que não foi justo, inclusive foi durante a noite, às escondidas, e depois o acusam perante os romanos. E qual foi a acusação que Jesus recebeu para ser levado aos romanos? De que ele era o rei dos judeus. Roma não poderia tolerar alguém que dissesse, que falasse ou que se proclamasse rei de algum domínio em que Roma de fato era império. E então, meus irmãos e minhas irmãs, como todos sabem, Jesus, acusado do jeito que foi parar diante do governador Pôncio Pilatos. Pilatos o interroga, Pilatos pergunta, Pilatos o questiona e diz para Jesus, logo no início do julgamento, se é que podemos dizer que foi um julgamento, ele diz para Jesus: veja quantos que estão aqui e te acusam de tantas coisas, e você não fala nada, você não diz nada. Pilatos se admirou de que um homem sendo acusado de tantas coisas, não abrisse a boca para se defender. Mas ali naquele momento do silêncio do nosso Senhor Jesus, estava se cumprindo, irmãos, a profecia do profeta Isaías, que diz: e ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e não abriu a sua boca. Pilato instiga e diz: você não sabe que eu tenho poder para tirar a sua vida e dar a sua vida? Jesus levanta a cabeça, quase que em silêncio, diz, quase sem se pudesse ouvir, Jesus diz: não, você não tem nenhum poder sobre mim. Todo o poder que você tem é dado por Deus. Você não tem nenhum poder sobre mim. Pilatos se admira daquela palavra de Jesus e já começa a ficar, meus irmãos, preocupado. Ele não sabe exatamente o que fazer com aquele homem, aquele jovem de 33 anos, que opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas, salva, dá vista aos cegos, glória, levanta o aleijado, ressuscita os mortos, um profeta da Galileia. Ele não sabe, Pilatos não sabe o que fazer com Jesus. Ele, depois, para complicar ainda mais a situação de Pilatos, a mulher dele tem um sonho, e no sonho que ela tem, dá a entender, meus irmãos, que ela não quer que faça nada com Jesus. E ela diz a ele: não faça nada com este justo, porque eu tive um sonho de muita aflição com ele. Pilatos complica-se mais ainda, irmãos, sem saber o que fazer. Ele está pensando, ele está meditando. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como muita gente hoje, não sabe o que fazer com Jesus, não sabe que decisão tomar quando tem Jesus à sua frente, quando ouve falar de Jesus, quando ouve uma pregação, uma mensagem, ou lê na Bíblia, ou um amigo, ou um parente, ou um vizinho crente, ou algum tio ou tia ou avó fala de Jesus. É tão impactante ouvir o nome Jesus, é tão impactante, impressionante a história de Jesus e a sua obra, que 2000 anos depois ainda há milhares de pessoas como Pilatos, que não sabem o que fazer com Jesus. Não sabem. Pilatos vai para o seu aposento, lembra-se que é a Páscoa e tem uma ideia: vamos colocar diante do povo condenados, e este rabi no meio, para saber o que o povo quer, ou qual deles o povo quer. Porque a Bíblia diz que tinha um costume, e o costume era que o governador da Judéia, na época da Páscoa,
desse um salvo-conduto, desse uma absolvição, um perdão para um condenado. Diz a Bíblia que naquele tempo, naquele momento, tinha um condenado famoso, um revolucionário, um homem disposto a matar para tirar o poder de Roma e devolver o poder a Israel. Seu nome, Barrabás. Barrabás, um homem político, um homem que pegaria nas armas e pegava nas armas para poder criar uma revolução, uma guerra para destronar Roma do domínio sobre Israel. Barrabás estava lá preso para ser condenado à crucificação. Então Pilatos tem uma ideia. Ele pega Barrabás, coloca Barrabás no alto e manda trazer Jesus. Jesus, meu Senhor, nosso Senhor. Já o nosso Senhor alquebrado, a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, o sangue do couro cabeludo pelos espinhos que ali estavam, já estava escorrendo, o suor já era de dor, as energias físicas, a força física já estava indo embora, a dor física era imensa, mas nada comparado ao que Jesus já estaria pronto para suportar em minutos ou horas depois, que era a dor do pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, cairia sobre Jesus na cruz, horas depois daquele momento e deste momento que estamos falando agora. Pilatos então apresenta este homem de 33 anos, o Filho do Deus Altíssimo, humilhado perante a própria criatura que havia criado. Como reverteu-se a situação, o Deus eterno que se fez carne, o Verbo que se tornou carne, agora humilhado perante a criatura ínfima que ali estava. Pilatos se apresenta como um homem que estava, irmão amado, imune a todos aqueles clamores, imparcial aparentemente, e apresenta Jesus e Barrabás. E pergunta: qual destes dois vocês querem escolher? E a Bíblia diz que a multidão, o povo, a uma voz só, escolheram a Barrabás. Gritavam, pulavam, esbravejavam, faziam todo tipo de gestos histéricos. Barrabás! Queremos Barrabás! Queremos Barrabás! Irmão, podemos voltar a 2000 anos atrás na imaginação e ver com os nossos olhos da imaginação a turba, o povo gritando: Barrabás, o assassino, o revolucionário, o disposto a assassinar quantos estivessem na frente para tirar Roma do caminho. O homem cujo coração destilava ódio, nascia e tinha ódio nesse coração, mas o povo quis o assassino e não quis Jesus. Por aí se diz: a voz do povo é a voz de Deus. O que o irmão acha? O que o irmão pensa? A voz do povo é a voz de Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto esse ditado popular, mas esta passagem bíblica demonstra claramente que a voz do povo era a voz do inferno, era a voz de Satanás, era a voz do inimigo. É inconcebível, irmãos, imaginar que se tem a possibilidade de escolher entre um homem justo para dar a ele o perdão, a absolvição
um homem que nada fez de mal, que nenhum engano, nenhuma mentira, nenhum ato sequer foi errado ou pecado, e o povo tendo a possibilidade de soltar este homem de Nazaré, que fazia milagres e prodígios, e que só abençoava o povo, é inconcebível imaginar que o povo preferiu o assassino, o povo preferiu o homem condenado pela justiça, o povo preferiu o malfeitor do que o justo. E ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e ainda há a coragem, 2000 anos depois, de se dizer que o povo sabe escolher, que o povo tem que ter o direito de escolher, porque o povo sabe escolher. Era também uma escolha política, mas disso não vamos falar. Escolheram o assassino, preferiram Barrabás do que a Jesus, o Cristo. Pilatos não compreendeu. Ele era um homem ímpio, mas tinha um senso de justiça. Sabia Pilatos que Jesus era inocente de todas as acusações dos anciãos de Israel. Até mesmo Pilatos sabia que Jesus era inocente da acusação dele contra Roma, de que Jesus era o rei dos judeus. Ele chegou ao ponto de ter ironia: este é o vosso rei, este é o vosso rei. É esse o rabi que vocês dizem que é o rei dos judeus? Não pode ser. Vocês não estão pensando direito, disse Pilatos aos judeus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele não compreendeu porque o povo quis a Barrabás e não a Jesus. Sem considerar nesta noite que soltando a Barrabás, Pilatos teria um problema na próxima semana, porque a primeira coisa que Barrabás faria quando fosse solto seria arregimentar os seus revolucionários para lutar contra Roma de novo. Pilatos não compreendeu nada e pergunta de novo: quem vocês querem? Quem vocês querem escolher? A Jesus, o chamado Cristo, ou a Barrabás? E a turba, de novo, gritava, pulava, histericamente: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilatos, não entendendo ainda, disse: meus irmãos, então, o que farei de Jesus, o chamado Cristo? E a turba, a multidão gritou com ódio no coração: crucifica-o! 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 E Jesus foi conduzido à cruz. Escolher Barrabás, o que significa espiritualmente? Espiritualmente, escolher Barrabás significa escolher o mal do que o bem, ao invés do bem. Escolher Barrabás significa escolher a rebeldia do que a obediência. Escolher Barrabás significa escolher a violência do que a mansidão e a paz. Escolher Barrabás significa escolher a guerra ao invés de escolher a paz. Escolher Barrabás significa escolher o caminho próprio, porque Barrabás trilhava o caminho próprio, do que ao invés de escolher o caminho de Deus. Escolher Barrabás é a pior escolha que alguém possa fazer, a pior escolha. Mas escolher Barrabás significa também, principalmente, rejeitar a Cristo. Quem escolhia Barrabás estava rejeitando a Jesus. Quem preferia Barrabás, quem decidisse por Barrabás, era a mesma coisa de
rejeitar a Cristo. Pilatos não entende, e como dissemos, ele disse: então, o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? E eles disseram: crucifica-o. Escolher Jesus. O que significa escolher Jesus? Significa escolher a paz e não a guerra. Significa escolher a obediência e não a violência. Significa escolher o caminho de Deus e não o caminho do homem. Significa escolher a salvação e não a perdição, porque Barrabás, liderando o povo, os levaria à perdição diante do Império Romano por uma guerra civil. Escolher a Jesus significa escolher o plano da salvação de Deus, porque Deus amou o mundo, e amando o mundo do jeito que amou, deu Jesus para nós escolhermos a Ele. Jesus é o plano perfeito de Deus. Jesus é o plano justo de Deus. Jesus é o pagamento do pecado, do nosso pecado. Jesus é o caminho da salvação. Aliás, o próprio Senhor Jesus, antes desse momento, quando pregava na Galileia, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Escolher Jesus é escolher a paz eterna, é escolher a vida eterna, é escolher morar com Deus, o Pai, eternamente. Escolher Jesus é escolher uma passagem de ida para os céus. Escolher Jesus é escolher a possibilidade real, verdadeira e consumada de quando a morte chegar para a sua vida, para mim, os portais do céu se abrirão. Escolher Jesus é escolher Deus, é escolher o caminho do Senhor, é escolher o caminho da salvação, escolher Jesus. Mas 2000 anos se passaram. Aqui estamos nesta noite. O irmão está na sua casa e provavelmente a maior parte dos que estão me ouvindo e vendo já escolheram a Jesus. Mas talvez há alguém nesta noite que, convidado por nós, convidado pelos irmãos da igreja, ainda não decidiram, não sabem a quem escolher, se Barrabás ou Jesus. Talvez alguém vá dizer: mas eu não vou escolher um assassino. Sim, mas se não escolher a Jesus, está escolhendo o outro lado. Pilatos, sem saber, sem querer, ele colocou as coisas às claras: Jesus ou Barrabás, o bem ou o mal, a salvação ou a perdição. Os dois caminhos foram apresentados ali por Pilatos. Podemos dizer, de um certo modo, que Pilatos foi o primeiro grande evangelista, sem saber que foi. Porque ele colocou diante de todos a possibilidade da escolha. Mas o próprio Pilatos não soube escolher. E o que fez? Diz a Bíblia que ele voltou-se para o seu aposento, procurou uma bacia de água e lavou as mãos. Daí vem o ditado: fulano que não quer se comprometer, fulano que não quer decidir, ciclano que não quer tomar uma decisão, lava as mãos. Passou esses 2000 anos, esse ditado, de quem não toma decisão, quem não escolhe, lava as mãos. E eu aqui estou nesta noite, pregando esta palavra, pedindo ao meu Deus que ela chegue ao coração que tem que chegar. Então eu devo fazer uma pergunta que deve ser respondida nesta noite: qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? O irmão, a irmã que já escolheu a Jesus,
vai dar glória a Deus. Está segura, está seguro, tem paz no coração. Jesus já escreveu o seu nome no livro da vida, glória a Deus. Mas e aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que está nos ouvindo e vendo agora nesta noite? E aqueles que vão ouvir e assistir essa pregação depois desta noite? Pois ela ficará gravada no Facebook da igreja. E você poderá indicar para o seu parente e amigo. Então, que escolha tomará o homem que me ouve nesta noite? Que decisão tomará o jovem? Que decisão tomará a senhora nesta noite? Minha senhora que me ouve, que decisão a senhora vai tomar nesta noite? Vai escolher a Cristo ou vai escolher a Barrabás? Vai lavar as mãos como Pilatos lavou? Ou vai abraçar a Jesus e dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu gosto pessoalmente de lembrar, quando eu prego uma pregação como essa, de lembrar do dia da minha conversão. E falo desse dia com toda alegria, porque neste dia eu fui salvo aos 12 anos de idade. Obviamente, ninguém é salvo porque pertence a uma igreja. Obviamente, ninguém é salvo porque nunca teve o mal, nunca praticou o mal. Obviamente, ninguém é salvo pelas obras, boas obras. Então, naquele dia, um dia frio como este de hoje, o pastor pregou uma palavra e ele convidou depois quem gostaria de entregar a vida para Jesus. Quem gostaria de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. E aí eu estava lá no penúltimo banco da igreja, um garoto de 12 anos de idade. Eu senti que aquela palavra era para mim. A igreja estava cheia, deveria ter aproximadamente 200 pessoas na igreja, mas parecia que o pregador estava falando somente para mim. E era verdade, o Espírito Santo estava tocando no meu coração, e ele estava me dizendo: é contigo esta palavra. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Escolha Jesus. E eu sentia isso no meu coração. Na minha mente, na minha alma. Alguém estava falando comigo. E era o Espírito Santo. E ele estava me dizendo: escolha Jesus. Escolha Jesus. E os segundos pareciam uma eternidade. Eu só ouvia de longe o pregador dizendo: quem nesta noite quer entregar sua vida a Jesus? Eu só ouvia de longe, parecia que todo mundo tinha ido embora da igreja e somente estava eu ali. E de repente, o pastor, o pregador começou a cantar um hino tão maravilhoso, e aquele hino dizia: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E, meus irmãos, o pregador disse: quem quer entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão. Como foi difícil levantar minha mão. Como dizem, parecia que minhas mãos pesavam 1 tonelada. E eu não tinha forças nenhuma por mim mesmo de levantar minha mão e tomar uma decisão e escolher a Jesus e não Barrabás. Fazer a escolha certa. É disso que eu estou falando nesta noite. Esta palavra é uma oportunidade do senhor, da senhora, fazer uma escolha certa. Escolher a Jesus para ser salvo, para ser perdoado, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que você tenha paz e não tenha mais medo da morte.
e não tenha mais medo da condenação eterna, e não tenha mais medo do inferno. Era o que eu tinha. Não dormia à noite, sempre pensava, e se eu não acordar no dia seguinte, para onde eu irei? Com 12 anos de idade, pensava essas coisas. Já era Deus trabalhando comigo, já era o Senhor querendo que eu me entregasse para sempre nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus. E de repente, com todos esses pensamentos no meu interior, eu levantei minha mão. Levantei minha mão. O pregador viu de longe, do púlpito ele viu aquele menino com a mão levantada. E ele disse: vem à frente, meu jovem. E eu fui, sozinho, passei pelo corredor da igreja. Parecia que havia quilômetros do lugar onde eu estava até o púlpito. E quando eu cheguei na frente, o pregador me cumprimentou e disse: eu quero orar com você. E ele desceu do púlpito, pôs a mão no meu ombro e disse: meu jovem, você está entregando sua vida a Jesus? E eu disse: sim. Ele disse: você compreendeu a palavra desta noite? E eu disse: sim. E ele disse: então você vai orar comigo agora, porque você vai ser salvo nesse momento. Aleluia! E ele disse: repete essa oração. E eu repeti, e o pregador disse: Senhor Jesus. E eu disse: Senhor Jesus, eu agora estou aqui. E eu disse: eu agora estou aqui. Eu ouvi tua palavra. E eu repeti: eu ouvi tua palavra. Perdoa meus pecados. Quando ele falou perdoa meus pecados, eu me senti a pessoa mais suja do mundo. Eu vi as minhas trevas. Eu vi a escuridão da minha alma. Mas eu preciso te dizer que eu era um garoto criado dentro da igreja. Aos 12 anos de idade eu nunca nem tinha saído na rua para brincar. A igreja tinha um quintal enorme, sempre tinha gente, eu brinquei ali todo o tempo da minha infância até os 12 anos de idade, até esse dia. Mas quando o pregador disse: Jesus, perdoa meus pecados, eu senti as minhas trevas. A lágrima veio nos meus olhos, como estão vindo nesse momento. E eu senti o poder de Deus entrando na minha alma, lavando o meu coração. Ele estava escuro, ele estava na escuridão e eu não sabia. Eu estava já condenado, pois a Bíblia diz que quem rejeita Jesus já está condenado. Mas eu não tinha conhecimento espiritual dessa verdade. E naquele momento, eu demorei para repetir. Jesus, perdoa meus pecados. A minha voz embargou, as lágrimas vieram. E eu demorei, mas finalmente consegui que saísse da minha boca: Jesus, perdoa meus pecados. O pregador também viu que eu estava tocado por Deus e se emocionou, me abraçou e disse-me que Jesus naquele momento estava perdoando todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, com 12 anos de idade. O homem pode não cometer pecados, pode mesmo até não praticar os pecados, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele descobre que a sua natureza é pecaminosa. Ele pode não ter matado, roubado, ou ter algum vício ou prejudicado alguém, mas quando ele se aproxima de Jesus, as trevas da alma aparecem, as trevas do coração aparecem, e o homem então toma consciência que é um pecador, e sendo um pecador, só existe um remédio para ele, e esse remédio é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Glória, glória a Deus. E o pastor me abraçou,
ele percebeu que eu estava ali, tocado por Deus, esperou um pouco e prosseguiu a oração. E ele disse: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E de novo minha voz embargou. Eu não entendia o que era o livro da vida, mas naquele momento eu compreendi que era o que tinha que acontecer. O meu nome escrito no livro da vida. E eu repeti: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E o pastor prosseguiu: conforme diz a palavra, e eu repeti, conforme diz a palavra, se com tua boca confessares a Jesus. E eu disse: se com tua boca confessares a Jesus. E o pregador continuou e disse: e se em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eu disse: se em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o pregador concluiu dizendo: serás salvo. E eu disse: serás salvo. E eu confessei. E ele perguntou: meu jovem, você confessa que Jesus então é o seu Salvador? E eu disse: sim, eu confesso que Jesus é o meu Salvador. Ele me abraçou e orou por mim. Me deu um pequeno exemplar do Evangelho de João. Alguém apareceu da igreja, escreveu meu nome. Não precisava do meu endereço, porque eu morava na igreja. Meus irmãos, mas uma coisa gloriosa aconteceu comigo. Quando eu voltei por meu lugar, e todos os olhares estavam para aquele garoto, no meio do corredor, aleluia, eu senti que algo saiu de mim, e uma paz tremenda entrou na minha alma, e eu nunca mais tive medo da morte. Eu percebi isso naquele dia. Quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe estavam felizes pela decisão. Me deram umas palavras e asseveraram comigo que era uma decisão séria para o restante da vida. E eu quase não estava ouvindo meu pai e minha mãe, porque eu estava tomado pela paz. Jantei, fui dormir, e agora era a hora da prova. Eu não dormi à noite, mas naquela noite, coloquei minha cabeça no travesseiro, lembrando de tudo que tinha acontecido comigo. Dormi que nem um bebê. Acordei no outro dia somente, com felicidade na minha alma. E nunca mais, o medo da morte me assombrou. Por quê? Porque Jesus entrou no meu coração. Ele é a vida, Ele é a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Aleluia. Ele é a vida. Que escolha o Senhor vai fazer hoje? Que escolha a senhora vai fazer hoje? Meu jovem, você que me ouve, qual é a sua escolha? Você vai escolher Barrabás, o rebelde, o revolucionário, o assassino, o mau, aquele que está traçando o seu próprio caminho, a revolta e todas as coisas que já foram faladas? Ou vai escolher Jesus? Será que nesta noite haverá pessoas que vão lavar as mãos, como Pilatos fez? Ele lavou as mãos, virou as costas, dizendo: isso não é comigo, isso não é comigo, eu não tenho nada que ver com esse Jesus. É assim que milhares e milhares e milhares de pessoas, nesses 2000 anos da história, têm feito. E é por causa de lavar as mãos que muitos já estão na condenação eterna. Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Qual vai ser a escolha? Qual será a sua escolha? Cristo ou Barrabás? Nesta noite, Deus, amoroso como é, faz desses instrumentos de transmissão um modo
quase sobrenatural da palavra chegar até o seu ouvido e a sua visão, na sua casa, no conforto da sua casa. Uma pandemia que nos força a pregar a palavra pelos meios de comunicação, de redes sociais. Mas para Deus é uma só coisa, é o amor que Ele tem por você, que fez com que esta palavra chegasse ao seu coração, aos seus ouvidos, para lhe dar uma oportunidade de vida eterna. Qual vai ser sua decisão? Qual vai ser sua decisão? Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade que a decisão tem que ser agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos e quantos homens e mulheres que estavam vigorosos, cheios de vida, e de repente um vírus desconhecido ceifa a vida de pessoas saudáveis, fortes, e outros também que não estavam tão fortes ou saudáveis. Quem poderia imaginar uma coisa como essa? Um rabino de Israel, que nós temos mencionado aqui de vez em quando, cujo nome é Shalom Arush, um homem de Deus, gravou um pequeno vídeo dizendo o seguinte: tudo isso que está acontecendo é um lembrete de Deus para a humanidade, para que o homem se chegue a Deus, para que o homem se aproxime do Senhor. E é verdade, é exatamente isto, é um lembrete, é uma oportunidade, que não sabemos se haverá outras. Pode ser que sim, pode ser que não. Aquele povo que gritou, crucifica-o, crucifica-o, teve aquela única oportunidade. Talvez você que me ouve terá esta noite a única oportunidade. Nós não sabemos. Por isso somos responsáveis em dizer o que estamos dizendo. E agora eu quero citar para o irmão, para nós terminarmos, aquele versículo glorioso que diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus em teu coração, não endureça o coração, não feche o coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus em seu coração, não endureça o seu coração. Também está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque a oportunidade vai terminar. Amigo, amiga, senhor, senhora, jovem, adolescente, a oportunidade vai terminar. A oportunidade de salvação vai terminar. Não sabemos quando, mas tudo indica que a oportunidade vai terminar logo. Portanto, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Escolha Jesus. Não escolha o outro. Escolha Jesus, entregando sua vida a Ele, para que Ele o perdoe de todos os seus pecados, para que Ele o lave completamente pelo sangue precioso, e para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Eu amo dizer: Jesus te ama. Aleluia. Eu amo dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. E eu quero orar nesta noite, terminando essa pregação de hoje, a oportunidade que foi estendida mais uma vez. Vamos orar, meus irmãos? Os que estão aqui, se puderem ficar em pé, vamos orar. Vamos unir a nossa fé numa intercessão gloriosa, cheia de fé, no nome do Senhor. Pai eterno, no nome poderoso de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós não sabemos quem está ouvindo, meu Deus, como está ouvindo, de que forma está ouvindo, mas nós sabemos que essa palavra chegou no coração, Senhor, em o nome poderoso de Jesus.
que o meu amigo, a minha amiga, o jovem, o adolescente, o senhor, a senhora, nesta noite, abra o coração para Jesus e tome uma decisão nesta noite. Escolha Jesus, não Barrabás. Escolha Cristo e não Barrabás, porque Cristo é Salvador, aleluia, e Ele quer salvar nesta noite, Ele quer abençoar com a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna para aquele que crê. Meu Deus, tire toda a barreira do coração desta alma, todo empecilho, todo impedimento. Quebra, meu Pai, as cadeias, as correntes que impedem esta pessoa de tomar uma decisão, para que ela seja salva e o nome desta pessoa seja escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Obra do Espírito Santo. Ó Santo Espírito, convence do pecado, da justiça e do juízo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.